Afinal, por que que o CGI de The Flash é tão ruim? Por que as pessoas estão criticando tanto? E por que diabo isso aconteceu se o filme tá aí rodando há tanto tempo? A gente vai discutir sobre isso, e com informações do próprio diretor e bastidores do filme. Então se você quer saber sobre isso, quer saber porque o CGI do filme é tão ruim, se você é aquele sommelier de CGI, enfim. Vamos lá pro vídeo que a gente tem muito papo aí pra falar hoje. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Pedro Arthur, sejam muito bem-vindos ao Universo Geek. Antes de a gente começar aqui, eu queria fazer um pedido pra você. Por favor, cara, se inscreve no canal, deixa teu like, não esquece. Se você for se inscrever, não esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo que eu posto, porque tem muito vídeo aqui falando sobre a cultura pop, falando coisas que a gente gosta, falando de conteúdos muito legais. Então se inscreve, cara, tu não vai se arrepender e não vai te custar absolutamente nada. Então se inscreve, tá? Bom, um assunto muito polêmico e que eu tenho uma opinião muito controversa, inclusive meus amigos aí que tem canais no YouTube, a gente já entrou em várias discussões sobre isso, que é o tal do CGI de The Flash. Pra você que viu minha crítica, eu adorei o filme, eu amei, eu achei ele quase perfeito porque atingiu realmente, superou na verdade muito mais das minhas expectativas. Eu colocaria um 9/10 pro filme. Você pode achar exagerado, mas eu fui de coração aberto, cara. Eu fui esperando muito pouco e recebi muito porque eu tava esperando. Então, eu gostei muito do filme. Só que muitas pessoas estavam falando do tal do CGI e, cara, eu vou ser sincero com você. Eu não me importo com isso. Eu não me importo, não tira nem um pouco da minha imersão. Da própria série, inclusive, eu não tô nem aí pro CGI, tipo, não é algo que muda a minha experiência. Por isso que esse papo de CGI é algo muito pessoal. Porque vai de experiência, cara. Se você... O CGI ruim é um fato, o CGI que fica estranho é um fato, tá? Agora... O negócio é quando você se incomoda com isso. Se o CGI ruim não é um problema, não é necessariamente um problema, quando você não se importa. Então, se eu não me importo, pra minha pessoa, Pedro, Arthur, não é um problema. Agora, para algumas pessoas são. E eu admito, o CGI do filme em muitos momentos é estranho. Agora, só o que tem na internet é sommelier de CGI falando: o CGI do filme é muito ruim, falando como um todo, falando como se o filme todo fosse uma desgraça de CGI. E não é, até porque 80% do filme é feito de CGI. 80% do filme é feito de CGI e eles não sabem, essas pessoas que criticam, não sabem que é feito de CGI. Agora, só reclama de quando falha, porque sempre é assim. Quando você vai fazer uma coisa e você erra, você pode fazer tudo certo. Você erra uma coisa, as pessoas só vão criticar essa coisa. É comum do ser humano, né? O Flash acerta em muitos aspectos, só que o que é que as pessoas estão falando somente do CGI? É a mesma coisa, clichê de sempre, né? Bom, o CGI do filme... inclusive vão ter spoilers nesse vídeo, tá? Começando agora, inclusive. Na cena dos bebês, na abertura, né? Na primeira cena da corrida do Flash e tal. Os bebês que aparecem são mal feitos em CGI? São e são muito. Agora, tem uma desculpa aí que o diretor do filme, o Andy Muschietti, eu acho. Acho que esse é o nome dele. Ele falou numa entrevista, ele foi falado assim: o CGI do filme está sendo muito criticado. O que você tem a dizer sobre isso, né? E aí ele falou o seguinte: ele falou que o CGI ele é ruim, ele é estranho de propósito pra a gente ir na perspectiva do Flash, a gente entrar na visão do Barry Allen na corrida. Eu acho que é verdade e ao mesmo tempo não. Eu vou explicar pra você. É o seguinte, quando ele se referiu ali a parecer estranho, eu acho, na minha opinião,
que é em relação às corridas do Flash. Então, naquela parte mesmo que ele aparece o pé dele assim, indo pra cima, a rua faz meio que uma distorção, a rua se estica toda assim. É nítido que é uma escolha artística, que é uma escolha criativa, né? Muitas vezes quando o Flash está correndo, as cores se comportam diferente, o cenário se comporta diferente, é meio distorcido e isso faz sentido, inclusive com as leis da física, porque a perspectiva de alguém que se move na velocidade da luz tem que ser diferente, entendeu? Agora, na cena dos bebês, eu discordo que seja uma escolha artística, até porque não ficou estranho, ficou mal feito. O estranho de propósito, a gente sabe quando é o estranho de propósito. Que é um estranho de propósito, deixa eu ver aqui, o Tubarão Rei da DC. Ele é um estranho de propósito, ele é bem feito, só que ele é estranho de propósito. Isso é um estranho de propósito. Agora, um mal feito de propósito eu nunca vi. Os bebês, eles são... é nível Crepúsculo, assim. Eu acho que só perde pra Crepúsculo. Agora é um negócio porque eu não me importei e porque eu tava muito animado com a cena em si, porque mostra os poderes do Flash. Pela primeira vez a gente vê de forma nítida, sem ser no Snyder Cut, com o traje original, com ele fazendo... E mostra, inclusive, aquela coisa da comida. Muita gente ficou reclamando, mas é porque não conhece a história do Flash original. Porque o Flash, desde das HQs, ele precisa de comida, ele precisa de açúcar, ele precisa de tudo que tenha muita massa, ele precisa de comida para ter energia, porque ele gasta muita energia, então ele consequentemente precisa. Ele tem até um reloginho aqui no pulso para medir isso, essa questão de energia. Então, ele, em vez de pegar o bebê, ele vai numa máquina, assim, aí quebra o vidro, aí come, de uma forma muito... Aquilo foi estranho de propósito, viu? Aquilo foi estranho de propósito. Agora, os bebês, eu tenho quase certeza que aquilo ali tá mal feito mesmo, que seja ruim, tá? Então, algumas coisas eu concordo com o diretor nesse quesito de questões artísticas. Tem coisa no filme que você, obviamente, olha e fala, pô, isso aqui são questões criativas, são escolhas criativas. E tem outras coisas que você nitidamente vê que é um CGI ruim, como o final do filme, que tem muito CGI ruim. Então essa desculpa do diretor aplica para algumas coisas e ao mesmo tempo não, tá? Então essa desculpa é válida para algumas coisas, mas não para o todo. Só que uma desculpa que agora que os sommelier de CGI estão falando, que é o pessoal que só critica a CGI, estão falando que é o seguinte, mas o filme mas a DC teve muito tempo pra fazer esse filme, 5 anos, não sei o que. Cara, eu me estresso até, porque 5 anos não foi nem 5 anos, foram mais que isso. Foi a ideia de fazer um filme do Flash. Esse negócio foi tipo antes mesmo do roteiro ser escrito. A partir da escrita do roteiro, é que começa o projeto em si. Antes é só uma ideia, entendeu? O projeto começa no roteiro. Não começa no roteiro em si, mas antes são só ideias. A parte do CGI começa depois das gravações. Então, o que a gente tem que contar aqui é o tempo de quando terminou as gravações até o lançamento do filme. Então, as gravações terminaram em outubro de 2021, para lançar agora em junho de 2023. Você pode dizer que é muito tempo para melhorar, você pode dizer que, nossa, são mais de um ano já dava para fazer uma coisa melhor. São pessoas com pura ignorância, né? Porque um filme, depois que as gravações são acabadas, né? Eles têm vários cortes. Inclusive o diretor falou que tem um corte de 4 horas, depois eu vou falar isso pra vocês. Mais detalhadamente, porque eu já tô falando agora. Mas o filme tem cortes. Cortes que são aprovados, que é o da versão final, o corte que é aprovado, e os outros cortes, que é tipo, o filme... Essa que eu falei, a versão de 4 horas foi um corte. Aí tem um corte de 3 horas, aí tem um corte de 1 hora e meia, vamos dizer assim. E tem a escolha do corte final. Até chegar lá é um tempo. Até chegar lá tem muita coisa. Tem decisão criativa, tem falar com os produtores da Warner, falar com os produtores da DC.
é uma burocracia gigantesca. E a gente está vendo que ultimamente estão tendo muito problema com essa questão do CGI, que é demanda muito grande de trabalho, que são greves de pessoas que trabalham com VFX. A gente está vendo isso na Marvel, a gente viu pessoas que trabalham, né, com o CGI dos filmes da Marvel reclamando da carga horária, que é gigantesca. E isso é muito ruim, prejudica. Isso não está acontecendo na Marvel, a gente vê isso acontecendo na própria DC. A culpa não é de quem faz o CGI, sim da empresa, a DC. Você tem que culpar a DC por causa disso. Você não pode culpar o filme em si, porque o filme em si não tem culpa disso. O que ocasiona isso são as coisas que estão em volta dele. Então ele não teve tanto tempo para trabalhar isso, entendeu? A Warner interferiu nesse filme 1 milhão de vezes. Foram feitas várias regravações. Por isso que no final do filme, o rosto do Barry Allen é um CGI assim gigantesco na cara, porque o filme, certas cenas não estão no roteiro, teve que ser adaptadas para depois que as gravações terminaram, para ser alteradas, né, na pós-produção, depois das gravações, no caso. Então, a maioria desse CGI ruim é justamente pela falta de tempo, que foi um prazo muito apertado para um filme de 2 horas e 40, que trabalhava com multiverso, com viagem no tempo, com a Warner interferindo, com a DC interferindo, com muito projeto criativo para lá e para cá. Então, foram muitas coisas que ocasionaram nesse CGI ruim. Tá? Eu não tô querendo defender o filme, mas eu acho importante a gente entender o porquê das coisas. E porque é importante não a gente criticar, mas de forma... mas com limites. Porque o CGI ele é um elemento, gente. O CGI não é o principal. O CGI é um elemento narrativo que faz com que a gente tenha uma imersão no filme, certo? Agora, nessa questão de imersão eu entendo completamente. Agora a gente não pode sair criticando como se a culpa fosse do diretor, a culpa não sei o que, culpar Deus e o mundo, entendeu? A gente tem que entender as coisas que acontecem. Esse filme precisava ser lançado às pressas, porque logo vai vir o novo DCU, né, comandado pelo James Gunn. A gente tem muitas coisas que são compreensíveis. Então, o CGI ser ruim, ele é um elemento que falhou. Agora, a gente não pode sair criticando com raiva. Tá ruim, tá. Agora a gente entende por quê, sabe? Eu entendo porque isso não me atrapalhou. O CGI é uma coisa que não atrapalha a minha imersão de forma nenhuma. Inclusive na série do Flash nunca me atrapalhou. É uma coisa assim que eu acho normal, sabe? É um elemento narrativo, até porque eu sei que aquilo não tá acontecendo. Eu sei que um homem não corre na velocidade da luz. Então, não me atrapalha, não tire minha imersão. E é isso, eu queria também falar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre isso. E tá aí explicado, né? Alguns dos motivos na qual o Flash tem um CGI tão questionável. Bom, é isso. Muito obrigado por você estar aqui. Espero de verdade que vocês entendam e tenham uma mudança de pensamento em relação a isso, tá? Muito obrigado, até a próxima e valeu. Tchau.